Eu gostaria de tratar de um tema, que é um tema que voltou à voga, né, nas últimas semanas. É um tema importante, mas claro que vem sendo, por um governo como Bolsonaro, vem sendo tratado de uma maneira ridícula, né? Vou tentar aqui trazer algumas questões que eu acho que são interessantes a respeito dele. Qual é o tema? Comissão da Verdade, né? Eu tenho pós e contra em relação à Comissão da Verdade. Os prós são exatamente aquilo que ela apresentou como propósito que ela vinha, né? De trazer aí uma investigação sistêmica sobre os crimes que foram cometidos na ditadura militar, né? Os crimes do Estado brasileiro, né? Dos governos militares e das instituições ali que torturavam e matavam as pessoas, como o DOPS, por exemplo, né? E nesse sentido, a Comissão da Verdade ela fez um trabalho bem interessante, mas, né? Trouxe aí tem um material muito vasto de entrevistas, de documentos, né? De depoimentos, tanto dos militares que cometeram esses crimes, como das pessoas que foram torturadas, das famílias de desaparecidos, de mortos, de pessoas que foram torturadas, né? Foram torturadas na época, até mesmo crianças, algumas crianças viam seus pais sendo torturados, algumas crianças eram torturadas, e isso é algo terrível, aterrador, né? E quais são os contras que eu tenho em relação à Comissão da Verdade? O principal, sem dúvida, é a anistia que foi dado para esses criminosos, esses militares criminosos que torturaram e mataram diversas pessoas nesse período, né? Deram um golpe no país e mataram e torturaram milhares e milhares de pessoas e não sofreram punições, né? Foi dada anistia a eles. Isso é algo extremamente ridículo. E o outro ponto que eu acho que também é algo bem ruim é que até hoje muitos documentos ainda não são disponibilizados. São documentos ainda secretos, né? Que tratam da ditadura militar. Então, assim, o que deveria ter sido cobrado era uma punição rigorosa, rigorosíssima a esses criminosos desse período da ditadura militar, que foram aí esses militares que torturaram e mataram milhares de pessoas, bem como a disponibilização total dos documentos desse período, tá? Isso seria algo que minimamente seria, vamos dizer assim, uma forma de se retratar, vamos dizer assim, dos danos que foram cometidos aí durante esse período sombrio da nossa história. E para terminar, eu gostaria de dar um exemplo, né, uma exemplificação para vocês compreenderem o porquê da minha indignação em relação ao que foi feito aí nesse julgamento. Temos diversos outros julgamentos históricos de crimes parecidos com esses crimes do Estado, né? Mas eu vou dar um exemplo do nazismo, né? Dos campos de concentração nazistas, enfim. O que foi julgado lá em Nuremberg, tá? O famoso julgamento de Nuremberg. O que aconteceu com a maioria dos grandes líderes militares, chefes da época, que junto com Hitler fizeram toda essa atrocidade, cometeram esses crimes, né, contra a humanidade? A maioria deles foram mortos e outros pegaram prisão perpétua ou penas altíssimas, tá? E isso é o que realmente, geralmente acontece com crimes dessa natureza. Então é um absurdo. Acho que o Brasil talvez tenha sido um dos poucos países que deu anistia
para esse tipo de crime, para esse tipo de criminosos. E isso passou em branco pela maior parte da população brasileira, da grande mídia e até mesmo dentro dos partidos de esquerda, né? E dentro de vários setores da sociedade aí que não se atentaram para esse fato que era muito importante, né? E hoje em dia a gente vê novamente aí um país numa crise institucional diante de um estado de exceção e um estado que tenta aí de novo, novamente reprimir aí uma grande parte da população mais pobre, indígena, né? E tantos outros grupos aí das minorias, né? Minorias sociais. Então é absurdo a gente ver esse discurso de forma crescente no nosso país, né? E a gente teme, inclusive, que todas essas atrocidades que foram cometidas durante o período da ditadura militar aconteçam novamente, diante do clima de extrema direita que a gente vive no país. E um clima também onde os militares já estão tomando o poder. Se você for parar para ver a quantidade de ministério e as falas, pior, né? As falas de pessoas como o General Heleno e tantos outros aí militares que fazem parte aí do governo Bolsonaro, né? É um governo que está rodeado aí por militares em diversos ministérios, né? E então a gente vê a posição extremista que eles têm, né? E é bem difícil a gente garantir hoje que a gente possa ter um devido processo democrático no nosso país, né? A nossa democracia ela está praticamente acabada, né? E é muito difícil a gente retornar isso, sendo que a população não toma consciência do que realmente está acontecendo no nosso país. Então, gente, esse é o tema que eu queria tratar hoje. Acho que é um tema muito importante. Eu espero que outros canais também possam tratar dessa temática, que eu vejo que é bastante negligenciada ou tratada de uma forma, né, assim, dado uma menor importância a essa temática, eu acho que é uma temática muito importante. Então agradeço a todos e até mais. Eu gostaria de tratar de